As companhias listadas na Bolsa Brasileira pagaram 76,7 bilhões de reais em dividendos aos seus acionistas no primeiro trimestre de 2024, marcando assim um novo recorde. Oiê, meu nome é Isadora Fontanari e hoje eu vou listar as companhias que mais pagaram dividendos em 2024. Até agora. E para introduzir, eu vou primeiramente explicar o que são e para que servem os famosos dividendos. Os dividendos nada mais são do que uma parcela do lucro da empresa que acaba sendo distribuída aos acionistas. Eles dependem do desempenho do negócio, da geração de caixa, dos ganhos e da estratégia da companhia, e podem gerar uma renda passiva aos investidores. São uma espécie de recompensa que a empresa dá aos seus acionistas quando tem lucro. E esse dinheiro distribuído é o que nós chamamos de dividendos. E eles podem ser pagos regularmente, normalmente de forma trimestral ou a depender da política adotada pela empresa. E antes de listar essas empresas, é sempre bom lembrar que aqui na Avel Investimentos nós temos profissionais qualificados que podem te auxiliar nos seus investimentos, desde a renda fixa até a renda variável. E se você tiver qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelas redes sociais ou diretamente com o seu assessor de investimentos. E vamos à lista. A Petrobras foi a empresa que mais pagou dividendos nesse período, com 17,9 bilhões de reais em proventos, cerca de 23% do total no país, apresentando uma alta de 28% na base anual. A gigante petroleira manteve a coroa de maior pagadora de dividendos do país após reportar uma forte geração de caixa no último trimestre. A definição sobre o pagamento de dividendos extras pela estatal, que vem sendo bem generosa nos últimos anos, ainda não foi tomada pelo governo. Entre outras possíveis interferências ventiladas recentemente, o governo pretende abdicar dos gordos proventos para retomar os investimentos da companhia e transformá-la em uma potência de energia renovável ao longo dos próximos anos. Apesar dessas incertezas, a Petrobras segue remunerando seus acionistas com base na sua política de dividendos atual, que é de 45% do fluxo de caixa livre, o que representou um valor total de 17,9 bilhões de reais distribuídos, ou R$ 1,37 reais por ação. Ou seja, um dividend yield de 13,5%. Mas vale lembrar que até o final do último ano, a sua política de dividendos considerava uma distribuição de 60% do fluxo de caixa livre da empresa. O aval do presidente Lula para que a Petrobras distribua 50% dos dividendos extraordinários deve render cerca de 6 bilhões de reais aos cofres públicos. E isso acontece porque o governo é o maior acionista da empresa, com uma participação superior a 28% das ações. E apesar da redução na distribuição e de não poder mais contar com boa parte dos dividendos extraordinários, a Petrobras deve se manter com rendimentos elevados. Em segundo lugar, temos o Itaú, ou Itube 4. Que voltou a alegrar os seus acionistas distribuindo 16,6 bilhões de reais, ou R$ 1,69 por ação, que foram distribuídos no primeiro trimestre de 2024. E assim, o banco elevou o seu dividend yield para mais de 8%. Após a pandemia, com o ciclo de aumento de juros e o aumento da inadimplência, o Itaú optou por fechar a torneira dos dividendos momentaneamente. Agora, porém, enquanto outros bancos incumbentes como Bradesco e Santander seguem sofrendo com o aumento da inadimplência e também com a concorrência de bancos digitais, o Itaú passou a apresentar um lucro mais consistente e crescente. Inclusive, o lucro líquido do Itaú cresceu mais de 15% no ano de 2023 e foi superior aos dois bancos citados anteriormente juntos. Para 2024, a projeção é de mais um crescimento na casa dos 12%. Em terceiro lugar do ranking vem a Vale, que fez uma distribuição de 12,4 bilhões de reais.
R$ 2,74 por ação no primeiro trimestre de 2024. Mesmo com um lucro 35% menor no quarto trimestre de 2023, a mineradora se manteve com uma boa geração de caixa e com baixo índice de alavancagem. Fatores que possibilitam que essa empresa distribua bons proventos aos seus acionistas. Com essa nova distribuição, a Vale retomou seu posto como uma das grandes pagadoras de dividendos da Bolsa Brasileira, elevando seu dividend yield para cerca de 13,1%. A Itaúsa, holding controladora do Itaú, pegou carona com o banco e ficou com a quarta colocação entre as maiores pagadoras de dividendos no primeiro trimestre desse ano. A empresa, que é uma das queridinhas entre os investidores pessoa física na Bolsa Brasileira, vinha sendo constantemente questionada sobre o baixo pagamento de dividendo dos últimos períodos. Com esse novo pagamento, porém, o seu dividend yield foi para a casa dos 9%. Por fim, mas não menos importante, temos o Banco do Brasil. E apesar de estar no final dessa lista, o banco vem distribuindo dividendos cada vez mais consistentes aos seus acionistas. No primeiro trimestre de 2024, ele distribuiu 3,6 bilhões de reais, ou R$ 1,26 por ação. E como acontece com o Itaú, no caso do Banco do Brasil, esses resultados são decorrentes de uma boa gestão, que nesse caso, mesmo se tratando de uma empresa de economia mista, vem apresentando certa modernização e digitalização dos seus serviços. Os resultados do Banco do Brasil são inclusive semelhantes aos resultados do maior banco da América do Sul. Ambos entregaram um lucro líquido próximo de 30 bilhões de reais em 2023 e um ROI acima dos 20%. Março foi o mês que concentrou a maior parte da distribuição dos dividendos. O último mês do primeiro trimestre de 2024 teve o maior volume de distribuição, que foi de 49,3 bilhões de reais distribuídos. Na base anual, olhando apenas para o primeiro trimestre, 2022 foi o ano com o pior desempenho dos últimos 5, com uma distribuição de 40,7 bilhões de reais aos acionistas. O ano de 2020 teve 42,1 bilhões pagos. Já em 2021 e em 2023, nós tivemos 50 bilhões e 51,3 bilhões de dividendos distribuídos, respectivamente. Agora deixo aqui o ranking completo com as maiores pagadoras do primeiro trimestre desse ano. E só para relembrar, se ficou alguma dúvida ou quer mais alguma informação, ou então se você gosta de conteúdos como esse, é só entrar em contato conosco pelas redes sociais ou diretamente com o seu assessor da Avel Investimentos.